Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. E hoje à noite, né, estamos recebendo dois amigos, né, já não tão jovens, meu amigo o Sérgio Dutra, o Miminho, o Sérgio Vitorassi, o Serginho, né, os amigos da época de turma. E o que nós vamos falar hoje é da noite gramadense, né, nossos DJ, discotecário na época, né, e Gramado, talvez muita gente não saiba ou não lembra, teve muitas boates aqui. Tivemos aqui a Toca, até anotei, porque o número de locais aí foram sucedendo e grande, não? A Toca, Recreio Gramadense, Tênis Clube, Serrano, Serra Azul, a própria em Canela, Papagaia, Laje Pedra, o Sambão, o Banana Power, que era à tarde nos domingos também na floresta, né? Então nós vamos bater um papo aí sobre esse período, em cima dessa fase que todos os adolescentes da época tiveram, que era uma convivência muito alegre e feliz dentro desses locais. Serginho, aqui são dois, né? Mas Serginho, na realidade, nós tivemos algumas boates aí, talvez aí nos anos 60, e entre elas a Toca e o Sambão, né? Que foram se destacar. E para aqueles que não sabem, a Toca era ali onde está hoje a Giovanna Regali. Era um prédio de madeira e o subsolo era em pedra de basalto, pertencia à família Castilhos, e no local onde funcionou a Toca era um açougue, no início lá do seu Castilhos, enfim, os Castilhos, até no programa passado nós falamos, da família do nosso ex-prefeito de Fedoca, né? Ali os proprietários eram os avós dele. Então, Sérgio, não sei se tu lembra alguma coisa ali da Toca, do Sambão, o que tu poderia nos falar? Eu lembro mais da Toca, eu acho que na época devia ter uns 15 anos. O Cláudio Beren, né? Cláudio Beren, eu lembro, mas eu nem passava perto, porque a gente devia ter uns 12, 13, 14 anos, não tinha nem acesso. Que ali eu lembrava o Serginho, o Miminho, tá? Serginho e Miminho, vamos lá. O Miminho morava um pouco mais distante ali também, como o Sérgio. Eu lembro, o meu pai se incomodava muito, né? Seu Ivo, porque à noite tinha aquele barulho, aquela batida. Na né? época não existia tratamento acústico. E era uma cidade, claro, pequena, né? Pouca gente, mas assim eu lembro também, a gente é da mesma faixa de idade, que vinha muita gente de outros municípios ali também à noite e tal. Era uma boate aquela. Então, verdade, ainda os pais não deixavam gurizada aí, porque ainda tinha um preconceito, né, com a noite. Eu passava em frente. Não permitiu entrar de menor de 18 anos, na época não deixava entrar mesmo. E naquele tempo tinha controle, né? Tinha controle. Depois nós vamos falar aí também do seu Quintino e de outras pessoas, né? Mas, Sérgio, vamos falar aqui eu acho que nós podemos partir aí a partir da Recreio, começando pela Recreio Gramadense. Podemos. Porque a Recreio Gramadense, Sociedade Recreio, ali atrás da Rua Coberta, teve aí uma boate aí que ficou marcada por um bom tempo e marcada, né? Então, acho que podia contar como é que surgiu a boate, porque a Recreio sempre foi um clube muito tradicional, como até hoje, centenário, né? E como é que surgiu a boate da Recreio? Na verdade, aquela parte de cima ali, o mezanino, estava ocioso, não tinha o que fazer, e
Se a gente sobe uma parte, lembrando que internamente totalmente diferente do que é hoje, né? Ah, sim, totalmente. Isso foi antes da remodelação da Recreio. E o bloco, na época eu pertencia ao bloco Monarcas do Ritmo, e o bloco era afiliado à Recreio. E um dia, conversando com a Silvia Zonzanella, nossa querida amiga, ela comentou que o bloco estava com a intenção de fazer uma boate ali, explorar uma boate para fazer receita pro bloco. Tô dentro, vamos nessa. Você vai? Você topa, Serginho? Topa, vamos embora. Você já fez isso alguma vez? Nunca fiz, mas vamos embora. Aí eu sei que arrumaram os toca-discos, negócio lá, e o negócio funcionou. Mas eu acho que a boate da Recreio foi um divisor de águas aqui, porque você não tinha opção de lazer. Sim. Então ela funcionava todo o final de semana. Fim de semana, né? E vinha gente de todas as cidades dos arredores, porque ninguém tinha nada para fazer. Vinha aqui da região Vale dos Sinos, Paranhana, mais da região das Hortênsias, Nova né? Petrópolis, Canela, Canela, normalmente. Isso aí. Tinha uma escada ali meio ruim. Era bom para subir, na hora de descer, cheio da cachaça, o negócio ficava ruim. Tinha escadaria, né? Seu Quintino ficava parando lá embaixo. Seu Quintino é uma figura que marcou muito, né? E Nossa teve época. aquele, né? seu Quintino, ali teve o seu Quintino e aquele o Remy Bess. Remy Bess. Também foi um tempo. Isso, pai do Dedé. Pai do Dedé, isso aí. Querido Foi Dedé. um tempo. Beleza. Mas olha, Sérgio, só deixar o Mimim também se apresentar aí. Como é que começou aí a tua vida noturna, Mimim? Eu sei. E o gosto pela música também. Bom, dia 11, se eu não me engano, 11 de dezembro, inaugurou a boate do Tênis Clube, né? Que na época o Jorge Weber o Jorge Ribeiro era presidente, não era presidente, era secretário, isso. No Tênis Clube, né? No Tênis Clube, exatamente. Daí ele, o Sérgio e o André Pascoal, né? O Arroio, nosso querido Arroio, Sim. começaram a boate ali e na primeira noite eu me lembro que ainda queimou o amplificador. Isso. E aí eu fui lá de curioso, né? E aí eu já tinha em casa o meu toca-disco com os discos, né? No caso, o toca-disco da minha irmã, da Era Rosa. toca-disco ou vitrola? Era uma vitrolinha Philips, com a caixinha aí. e tal. E aí, nos aniversários, eu já levava um disquinho, já gostava da coisa. Daí, quando eu fui na boate lá, que queimou esse aparelho, eu já fui na cabine, fiquei já meio por perto. E assim foi indo, né? Finais de semana, quando o Sérgio e o Deco iam ali pra boate, eu ia junto ali, ficava faxinando. Na cabine? Na cabine, arrumando, limpando os discos. Organizando os discos, passando a flanelinha para Pois é, uma mas flanelinha. até aproveitando, já que falando em disco, aí para os dois, né? Porque na mesma época nós estamos falando dos anos 70, né? Certo. Estamos falando dos anos 70 aqui, nós somos aí a nossa adolescência dos anos 70, total, né? Quais os tipos de música? Primeiro que, lógico, disco de vinil, obviamente, né? Mas quais os tipos de música? O que vocês lembram, assim? O que o pessoal mais gostava da época? Na verdade, foi a época que explodiu o ritmo discoteque. Por isso que todo mundo fala em discoteca. Né? Na época foi lançado o filme Os Embalos de Sábado à Noite. Certo. A gente tinha uma novela Dancing Days, Sim. que tocava o mesmo tipo de música. Isso foi contagiando, porque era um tipo de uma proposta diferente de embalo para você dançar. E o pessoal aderiu, porque era uma coisa mais alegre, mais despojada, mais descontraída. E o pessoal foi na onda e todo mundo aderiu. Mas assim, tinha algum tipo de... algum cantor predileto? Tinha. Estilo, assim, Dona Summer. Tipo, que naquele tempo ainda se pedia pro discotecário. Foi aquela e tal. Tinha. Tinha Village People, Santa Esmeralda. Dona Summer, Glória Jorge Gaynor. Moroder, Glória Gaynor, nossa. E o lance, assim, ali na nossa boate, o que acontecia? Tu tinha que rodar vários estilos na noite. Tu não ficava, por exemplo, era a discoteca,
daqui a pouco tu entrava para uma musiquinha mais lenta, tu tinha a sessão... Eu só ia fazer a pergunta. Lenta, tem a exigência aquela do música momento lenta, de música sim. lenta. Daí depois levantava com o Som Brasil. Eu sei que isso às vezes acabava em até carnaval, entendeu? Não era uma coisa Era assim bem que tu eclético, conseguia, era era muito bem eclético. E assim, por curiosidade, seguramente o pessoal, tipo de bebida que o pessoal tinha na época, porque tudo tem os hábitos, né? Sim. Na época tinha pouco uísque, o uísque era muito ruim na época, tinha umas marcas bem... Não, e caro mas assim, também, o que o pessoal mais procurava em termos de bebida, como é que as histórias aí dos econômicos, enfim... Na minha época, na Recreio como no tênis, tomava né? muita Cuba Livre. Isso. Só que a Cuba Livre tem um problema, o rum te dá um bafão ruim, cara, parece que você tomou cachaça. E aí, um dia a gente fazendo um teste, troquei, irmão, em vez de colocar rum com Coca-Cola, vou usar vodka com Coca. Porque a vodka não dá um bafão. Sim. Então as meninas não fugiam da gente, né? Mas tinha o gin tônica, samba. O samba já é feito com cachaça. Com cachaça, né? Mas isso aí isso aí acho que era nos bailes da colônia que a gente ia tomar samba, né? Não, é verdade. E também, quando eu falo aqui, eu vou falar para os dois, porque foi no mesmo período, né, como nós falamos antes. Vinha muita gente de outras regiões, né? Então começou ali, eu acho, muito namoro. Acho que até muitos casamentos surgiu dali também, mas e também algumas brigas, ainda tinha aqueles grupos e tal. Então, assim, o que vocês lembram assim, de algumas coisas que ficou na memória de vocês? O que eu lembro? Algumas coisas inusitadas que aconteceram. O que eu lembro, talvez, não sei se me... A Recreio tinha as cortinas, que funcionavam muito também. Também tinha. Mas eu não sei se o Miminho chegou... porque logo depois que eu saí do tênis, depois fui embora de Gramado, eu já não lembro muito bem. Mas eu lembro na época da Recreio e no início do tênis clube, final de semana vinha muita excursão para Gramado. E eu tinha um Fusquinha e a gente saía atrás das excursões para convidar para ir para boate. Por quê? Além da mais gente, tinha umas meninas diferentes. Não eram as meninas locais, né? Então não tinha muita opção. Então a gente fazia esse fuzuê todo e enchia a boate de gente. E aí era cartãozinho que tu largava para as excursões, sabe? Vamos lá. Às vezes, assim, tu chegava na boate, isso depois... Eu comecei a fazer som ali, numa noite que chegou uma excursão dessas, e o Sérgio disse, olha só como tá animado isso aí, daí começou a botar música lenta, daí eu disse para ele, deixa que eu coloco música lenta. Não, mas tu sabe colocar? Que claro, quando eu ficava lá na tarde, eu ficava treinando e ele não sabia... Daí eu comecei a botar música lenta, dali em diante que foi. E aí ele foi pra pista dançar, lógico. Aí eu tirava a folga e ia dançar também. Mas eu lembro também, por exemplo, na época de verão, ali no tênis, eu tenho uns episódios do tênis que eu lembro, assim, umas coisas que ficaram muito marcantes. Sábado à tarde, a piscina lotada de gente. Isso. E eu lá passando cera na pista, cara. Isso eu fiz também. Passando cera na pista. E era um trabalho quase que espontâneo, assim, né? Às vezes não tinha, às vezes a mulher da limpeza não ia e não, sabe? Tu tinha que fazer. Como é que vocês conseguiam os discos, enfim, as músicas? Vocês compravam? Era o clube que comprava? Tinha uma parte, ao menos na minha época, algumas coisas eram compradas. E outras a gente tinha alguns contatos com algumas gravadoras em Porto Alegre, a gente ganhava algumas coisas. Ou quando algum amigo viajava, eu lembro uma época que o André Pascoal viajou para a Argentina, trouxe uns bolachões, negócio, discoteca, o pessoal trazia. Então a gente tinha novidade. Na minha época, tinha uma cota para a gente comprar do clube, né? Eles deixavam, daí tu ia aqui no Mauri, comprava alguns vinis. Sim. Casa Cacique, Isso, na Casa Cacique, exatamente. Isso. Tinha Colombo, que vendia vinil também. Eu ia a Porto Alegre, tá? Eu ia nessas gravadoras, eu tinha a CBS, tinha Warner, nossa, tinha várias gravadoras lá. Você foi privilegiado, eu não tinha nada disso. Eu fui, ganhava os suplementos, que se chamava na época, né? Então, às vezes, passava uma tarde, talvez 1 hora ou 2, num sofá de uma gravadora lá, o cara me dava um compacto, sabe, um disquinho, ou então, noutra gravadora, me dava 6 vinis, sabe,
Legal. E tinha um cara de Caxias, Ferronato, ele me trazia dos Estados Unidos, que daí é por conta própria, né? E comprava da Europa em Porto Alegre, né? Interessante. E direto também na Popson, que daí comecei a explorar mais em Porto Alegre, na Chaves, né? Sim, e a coisa era muito... na verdade, é quase tudo manual, né? Não, mas tecnologia isso que nem tu falou. O Miminho já tem um pouco mais de sorte, não, porque a tecnologia... É evolução. A evolução, né? né? Mas na minha época, eu lembro que os toca-discos que tinha na Recreio era toca-disco doméstico. Sim. Garrard? Sim, Não, nem era garagem. Ali não era garagem, não. Não. No tênis, quando a gente abriu o tênis, não existia mixer na época, para fazer mixagem. Sim. Você tinha que fazer na mão. Então eu tinha 2 toca-discos Gradiente. Eu mandei fazer um mixer no De Carli, em Caxias do Sul. Era uma loja de produtos eletrônicos. O cara construiu um mixer. Já era uma evolução. Então você botava aqui, mas você tinha que ficar nos dois. Você baixava o volume de um. Eu tinha os 2 potenciômetros. Baixava o volume de um e ia aumentando do outro. E as luzes para piscar, a tecnologia era do André Pascoal. Era uma caixa cheio de teclado. Teclado? Campainha. Campainha. Uhum. Que aquela, se aperta, ela volta. Certo. Então era cheio daqueles teclados de campainha e o André ficava ali no piano. Até eu estava lembrando da luz negra. Sim. Que tinha que ter, né? E como é que era a outra, aquela que... Estroboscópica. O Globo? O Globo também. E estroboscópico. Isso era tradicional, né? Nas duas casas. Né? E a gente tinha também, eu me recordo, né, Sérgio, que logo no começo, a gente tinha um projetor de slides. Projetava slides. E aí projetava-se os slides. Era do o Jorge Weber, o pessoal dos blocos, o pessoal da folia. Botava na parede ali, sabe? Fotografava na boate e projetava e tirava, fazia slide também das pessoas no clube, na piscina, aquele negócio. Era mais alguma coisa para agregar, para não ficar só olhando para as paredes, né? É verdade. Estou vendo aqui o nosso amigo Mosquito, que foi convidado aqui, está nos acompanhando. Luiz Carlos Mosquito teve grande parte na Gabriel, o Mosquito Cláudio, conta alguma história do Mosquito. O Mosquito era sócio o Mosquito, o Mosquito trabalhou bastante lá no tênis. O Mosquito cuidava da luz, volta e meia, ele mexia no som também, mas ele cuidava da iluminação, o Mosquito, né? Ele era o responsável. Ele devia ser o vagalume, não o Mosquito, né? Não, mas acontece o seguinte, na época eu ficava mais no som, o André Pascoal nas luzes, às vezes trocava um pouquinho, mas eu não podia sair da cabine. Sim. A música estava tocando, saía da portinha da cabine, e no bar ali do Clari, me dá uma vodka tônica aí, e voltava. Mas com o Miminho e o Mosquito, que estavam auxiliando a gente lá, eram os Aspone, né? Claro. Mas até tu falou no Clari, né? Então, lembrando, o Clari é o falecido Clari, nosso querido Henrique, Clari. Celso, enfim, né? O Celso Fiorese. Mas o Clari foi uma figura marcante. O Fernando, né? Era o Fernando e o Henrique e o Clari. Isso, e aqui na Recreio tinha o Antoninho Barbakov, que circulava por ali, né? E era o Alceno Noé. O Alceno Noé. Era o econômico do clube. Isso aí. Então é bacana. Deixa eu fazer uma pergunta também, curiosidade, né? Na época, pouca gente tinha carro, né? Então, muita gente ia a pé, né? Muita gente então deve ter muita história, não sei se vocês lembram de alguma, do pessoal que saía dali cheio de birita e aprontava pela cidade e outras coisas. Muito. Deve ter muita história, né? A gente ouvia não precisa citar os nomes, mas lembrar alguma. Eu ouvia falar no dia seguinte, né? Sim, lógico. Os caras saíam vomitando para tudo quanto é lado, caindo nas... Porque a descida do tênis clube na época não tinha asfalto. Sim. Então o cara era cascalho e o cara saía derrapando e ia até lá embaixo. A Ângelo Bisol aqui, mas a Ângelo Bisol ela não era... E a rua torta. Ela descia a João Petri. Era reta, não era torta. Ali era a Sorgets e a João Petri. As duas descidas. Isso aí. Mas aquilo também tinha muita história. No outro dia a gente ficava sabendo. História bebia, ficava, dormia.
aprontavam. Os né? caras Virou bebiam que sabe muito. dessas É. histórias. Isso. Esse povo aqui bebe muito. E o pessoal saía, também tinha a lancheria das Hortênsias, Tinha. que era do Roger Bach, outro grande amigo. Era um, né, era um nosso. ponto de encontro. É ali onde é que é na Rua Coberta, é claro Sim. que não tinha. E tinha Ali- a padaria também. Ali fazia o esquenta Nossa. para ir pro tênis. Isso, Todo mundo ficava ali bebendo, Lancheria depois ia das pro tênis. Hortênsias, teve o Dinda. Dinda. Tu sabe que teve uma loja de discos Panorama naquela casa ali do Geninho, do seu Eugênio, né, Bertolucci. Ah, do Geninho. E eu acho que era do Candiago. Casa do aquela- seu Hugueto. É, eu sei. acho que foi eu não sei se Eu foi lembro essa a agora. primeira loja ou o Pascoal irmão do foi a João primeira Paulo, loja. Paulo Candiago. Que não mora Paulo aqui, né? Não, eu lembro quando ele abriu a lojinha, eu até ajudei ele. Aqui, né? o Sérgio, agora sobrou para ti, Nicolas Arruda, tá? Vovô Ah, esse Sérgio. Esse é Ó, neto. Luana, Ô, Nicolas. Luana Manara, Vera Mesquita. Vixe, Maria, tá todo mundo. Legal aí, mandando Bacana. aí um abraço. Mas não tinha a casa do seu Hugueto, Sim. né? Que é agora ali na esquina que é a Rua Coberta, né? Que tem Tem ali. o Nenes do... O Nene ali, né? cara, Mas então, voltando aos clubes, né? Então tinha essas pessoas, nós falamos do seu Quintino, o tio Antoninho, o Clari, o Fernando, O Henrique. o Henrique, na Recreio, o Noé. Também isso, né, foi um tempo legal, porque eles eram viviam comerciantes ou prestavam serviço, mas eram amigos também, né? Sim, Muitas vezes ajudava a gente a sair de fria, a fugir de alguma furada, né? Mas eu lembro. Os policiais eram amigos também, né? Eu lembro que às o vezes Rubens, o Bibiano. Ivan, o Na Bibiano, época não podia né? entrar menor de 18 anos. Isso. Mas o seu Quintino, que era uma pessoa, ele era duro, mas era uma pessoa boníssima. Sei. Ah, querido, Aí, né? tinha uma hora não tinha ninguém ali pela portaria. Vai. Vai, Isso. sobe rápido. Aí tinha o oficial de justiça, né? Não, de menores, né? Juiz menor. Seu Hortência, turma. Então, de vez em quando eles circulavam, né? E a gurizada, quem tinha ali, ia pro mundo e se Mas, escondia, olha, né? sabe que foi uma época, para mim foi uma Muito época bacana, marcante né? mesmo. E formava muita turma, né? Sim, Isso aí muito, é é. interessante também, porque a gente tinha poucas opções. E você se Né? relacionava muito com as pessoas Não, de fora. E aí estava comentando antes de começar o programa, também que não tinha muita opção de lazer. Não tinha nenhuma. Tinha poucos bailes, sim. que Mas agora o até em baile- função da pandemia não tem tanto, mas até 2019, 20 ali, praticamente todo fim de semana tinha um baile Mas num tinha lugar, os outro, bailes- uma festa. Na época não tinha, né? Mas tinha os bailes nas colônias, que a gente pegava uns 4, 5 carros e uma turma de uns 20, 30, botava sei. 4, 5 dentro de um Fusca Sei. e ia todo mundo embora. Aí chegava nesses bailes, arrumava confusão. Sempre arrumava Com confusão. certeza. Sempre, Sempre arrumava confusão. Ou todo mundo tentava entrar sem pagar, Sei. bebia lá dentro, tomava as meninas dos caras que estavam lá no baile, arrumava confusão. Quanta confusão que eu presenciei que a gente teve que sair correndo. Isso aí. Não, Mas essas era memórias são coisa- legais. Mas na épocas assim do tênis ali, bem dizer, era papagaia. Papagaia. Sim, tinha. a papagaia em Papagaia Canela acho que é pioneira. era, eu É acho que era uma das pioneira, mais é. antigas Mais aí, antigas, né? Mas ali já era mais uma elite, porque uma a coisa gente que não nós, tinha dinheiro uma pra coisa que frequentar, nós não não conhecia falamos, papagaio. o Não, eu nosso, fui, sim, uma vez ou duas. os nossos jovens tal da Tudo- época, e tudo pelado. literalmente, né? Nossa, Ali sim. se juntavam, fazia vaquinha de 3 para comprar um samba, isso aí. uma cuba, um gin verdade. tônica, né? Não, mas é verdade. Então, para ir, por exemplo, no papagaio já era, dizer, os mais velhos na época tinham 20 e poucos anos, né? Então, ó, o pessoal que tinha já um pessoal mais emprego abonado. melhor, algum pequeno Aí ia empresário tomar na um época uísque ia pra bom. lá, né? A gente exatamente, não, a gente né? não, era E tomar rum merino com Coca-Cola. Passava no. Montila. Também lembrando aqui de mais o Bar do Luiz, que é aqui na esquina da tá. Borges com as minhas hortênsias, que é onde é que é o Serra Azul, agora está em reforma até. Eu sei que tinha uma atualmente cocada muito boa. Então também se passava ali, então, às vezes comprava uma coca e o gin, né? O rum, o e rum. misturava. Rum Montila, o rum e ia a pé bebendo pelas ruas. Né? A pessoa já chegava Pela pronto Borges, no né? clube, porque Isso aí. já achava que na boate era mais caro. Na verdade, era até mais caro. Claro. Mas o cara... Mas na realidade,
temos aí grandes turmas, tem a famosa turma que se reúne lá no BAC todo ano, ainda final de ano, 30, 40 pessoas ainda que continuam, né? Mais de anos 40 70, anos né? se encontrando, né? E, logicamente, cada um que vem aqui Sempre tem uma história pra Alguém, contar, sempre alguns tem. que estão nos acompanhando, com certeza, vão lembrar de, Mas tem que de trazer outras esse coisas pessoal lá e tem pra que contar trazer a mais história. adiante, né? Mas, assim, dando continuidade dentro Tem muito mentiroso na história, mas é bom também. trazer eles. Por isso está escrito histórias. É. E aí tudo é válido, Com né? certeza, Não né? tem a obrigação de ser uma história, mas a história. E tem várias, né? Mas assim, ó, dentro também não sei se vocês lembram e tal, mas também marcou um certo tempo aqui em Gramado o Serrano e o Serra Azul. Marcou. Tinha o Serrano, tinha a boate aqui onde é Sim. que está até hoje. Calabouço. E o Serra Azul onde é que é o nacional hoje, como referência Sim, era a do boate mercado, do Serra Azul. que tinha na parte de baixo, tem ali um moinho de vento até hoje. Tinha uma A gente- piscina, a era gente embaixo da descia, piscina. tinha a piscina, embaixo da piscina era Então, boate. também Vocês mili- lembram, assim? Eu militei, eu fui DJ ali também. DJ, é. Fui DJ no Serrano também. Que na época E o tinha- tipo de público que eu... Assim como no Laje de Pedra, meu amigo Joãozinho Benetti foi DJ lá no Laje de Pedra, né? Foi, Também. sim. Como é que... Era o mesmo público? Era um outro público? Era o mesmo público, mesma faixa etária, mesmo público, era o mesmo perfil, não tinha muita diferença. O que acontecia, que surgia uma novidade, as pessoas migravam para essa novidade, se não gostasse, voltava para o Sim. basicão, que na verdade o basicão na época era o tênis clube, que era mais basicão, porque era um clube. Claro. O Laje de Pedra já era mais sofisticado, um ambiente diferente, né? Ali no Serrano era um espaço menor. Né? Então, ali no Serrano... O Serrano era pequeno o espaço. O Serrano era pequeno. Pequeno. No Serrano, na realidade, era da Estéreo Moto, né? É. Que aí a Estéreo Moto veio para Gramado, botaram o calabouço ali no Serrano, e aí o Sérgio e o André saíram no tênis para trabalhar na calabouço. Viu Aí só? que eu assumi. Ele levou o passe deles, Né? quem é que era o empresário aqui? isso Vendeu aí. o passe de quem vocês. me levou foi o Enoir, que me levou lá para O Enoir, o Enoir Enoir foi e o diretor, Galgaro, falecido foi Ivo Galgaro. diretor junto com a Silvia, foram diretores do Hotel Serrano, né? Na inauguração, né? do Salto provavelmente. Virtuoso. É isso Mas uma das coisas que eu estou lembrando agora, na época que a gente começou, porque a gente tinha um bloco, Sim, além de não ter atividade de lazer, você não tinha convívio social com as pessoas. verdade. Você só encontrava as pessoas aonde? Na missa? Né? Não, exatamente, não tinha, né? Até eu tô olhando aqui algumas mensagens, eu tenho interessante aqui, o Joaquim Dutra Noel, tempo de festa boa, boate do tênis, sempre juntos com o Sérgio, com o Mano Sérgio Miminho, de Lemburgo Miguel, esses vovôs têm muita história. Salvou para nós. Sandra Zorzanelli, Sandra essa Zorzanelli. grande amiga. Grande, Dona, beijo pra Sandra. Veja com o Miminho se ele lembra uma noite que parou o som e ligou as luzes da boate para ajudarmos um amigo a procurar o pivô perdido. Pô, conta essa, Miminho. Essa eu não tô sabendo. Aqui o Gabriel Moraes dizendo o drink do momento era Wi-Fi. O Wi-Fi. Isso aí. Mas conta essa do pivô perdido aí. Pois é, olha, eu tenho Ô, Sandra, muito obrigado aí pela eu lembrança. tenho uma vaga abraço lembrança. pro Jorge aí. Não, mas foi sim, agora eu me lembrei disso aí. Aconteceu uma noite, aí tava apavorado, acho que a menina tava atrás daquele pivô e tal, e ia embora, né? Sei. E aí eu disse, pá, o que vamos fazer? A pressão para ligar, para parar tudo. E disse, eu vou parar isso aqui e ligar a luz, né? Tá beijando muito? E acharam, pelo menos? acharam. Acharam? Não, então valeu, né? Mas, que vai. isso Essa aí. eu não sabia. Beleza. Aqui, Isso não é do meu tempo, não. Vou pegar ainda mais uma aqui, tá, pessoal? Desculpe aí o pessoal, mas a gente tem que tentar Mas se o entender. Gabriel Moraes falou aí? Fala, Beto, fala no tio Lúria. Miminho e Vitória. Muita coisa rolou no tênis. Muita loucura, boate, boa, kkk. Mas o Miminho foi o cara, sabia muito do som e sempre
rodeado de muitas mulheres. Essa nós vamos deixar passar, né? essa Porque lenda. a família Não é está assim, acompanhando, né? Filho acompanhando, não dá. Essa é tarja preta. Não, mas isso aí é uma Isso é coisa da natural, época. né? É Coisa da natural. época. O cara é e da solteiro época, né? uma das coisas que a gente fazia também ali, hoje o DJ ele é profissional, né? O DJ hoje sim, sabe que ele É uma nossa, profissão é um muito serviço. bem Isso. remunerada, né? Ele é produtor Isso. e é um baita de um profissional, né? Exato. A gente sabe de vários aí Sim, DJs sim. que são consagrados, aquela coisa toda. Mas na época, pô, tu Mas trabalhava, fazia sucesso, né? tu Ficava- juntava o lazer e o trabalho, bem Isso, dizer, sabe? claro. Então tu te divertia trabalhando, né? Não, é verdade. Era muito É, bacana. o troco né? ganhar só dá pra cachaça, né? Sérgio, aqui nós falamos de Serrano, Serra Azul, eu só lembrei de Serra Azul nos períodos de festival de cinema. Como é que funcionava as casas noturnas? Porque aqui, na época, vinham nomes famosos, ainda vem hoje, né? Mas vamos dizer, na época, imagina, vinha um ator, uma atriz dessas de rede nacional, era uma loucura. Hoje é mais comum, em função nas de redes boates não- sociais. nas boates Mas, não eles, rendia mas, muito. mas as pessoas que vinham no festival não aprontavam muito? Porque normalmente no Festival de Cinema toda noite tinha uma festa. Os eventos Os eram eventos, festivais. uma noite um patrocínio disso, outro dia outro Sim. patrocínio de outro, a noite do Vaneirão, a noite do queijo de vinhos. Então as pessoas iam para essas festas que tinha boca livre, Sim, comida e sim. bebida de graça. Então você abria a boate e não ia ninguém, só ficava o DJ e os garçons lá, né? E uma outra curiosidade, aí serve para o tênis clube, para o Serrano e para o Serra Azul. Tinha piscina. Muita loucura nas piscinas, o pessoal Mas jogava, o festival- conseguiu chegar na piscina, como é que... Não, mas como é isso que era durante que o dia, à noite. Não, mas eu digo à noite, não saiu Não. da boate e Não, algum eu acho que errando o ficava caminho caiu para dentro. Acho que ficavam segurança, se eu não me falha a memória, acho que ficavam segurança do Serra Azul. Ficava segurança. No tênis, caíam na piscina. De vez em quando caía, né? Ah, cara. Eu lembro do Tinha que episódio, aproveitar. eu lembro, não sei se você vai lembrar. A gente, uma ocasião, resolveu fazer uma noite do Havaí, 2 edições. mas eu lembro da primeira. Sim. Eu tinha um Passat na época. O Peninha dava muita força pra gente na Peninha. época. O Peninha que arrumou até um engenheiro. O Peninha engenheiro é muito eletrônico. parceiro do Mosquito também. Arrumou um engenheiro eletrônico. Isso. O Elgo. Que E o fez Otto. as caixas de som, os negócios lá para dentro. Aí resolveu fazer a noite do Havaí. E a Dude que mexia com as coisas. Aí eu tinha um Passat, vamos comprar umas flores do campo em Nova Petrópolis, na estrada. Eu saí daqui, fui para Nova Petrópolis, enchi o Passat de flor de campo, depois peguei o Peninha em Porto Alegre, fomos a Gravataí buscar gelo seco. Imagina. Eu achei uns 10 isopores de gelo seco no carro. Veio o Fazer Peninha, fumaça, né? Aí, acho que o Serra Azul fez umas cascatas de camarão, umas frutas, um negócio bonito, uns negócios de tochas, muito bonito. Uma temperatura devia estar uns 10 graus, cara. Isso em pleno dezembro, janeiro, não me recordo o mês. Você imagina uma noite no Havaí com um negócio extremamente tropical, com 10 graus, todo mundo agasalhado. E o Sim. Jorge, eu recordo que ele ligou até, acho E que o Jorge foi um era negócio- diretor social do clube. Jorge Ribeiro. O Jorge que começou a coisa toda ali no tênis clube, quando a boate abriu, ali foi Sim, ele sim, que sim. tomou a iniciativa, a Dude, o Sérgio, eu me lembro disso, que começaram aquilo ali, né? Que legal. E ela começou sendo a Blue Angel, né? A E as boate. escadas do tênis eram de cimento cru e com Tava os em obra, ferros tava em obra. Tava em obra, é. Tava tudo em obra, é. Perigo, né? Por lá de fora é Sim. tijolo à vista. Ah, Que depois, loucura. depois ela foi ser, já na minha época, Sei. Camelos. Boate Camelos. Porque tinha tudo quanto era bicho, né? Era papagaios, hipopótamos. Não, e daí? Eu disse, vamos criar camelos por aqui. né? Mas esses nomes não pegavam. Claro. O pessoal, vamos pra boate Sim, de tênis. sim, boate vamos- de é tênis. boate Sim, de acabou tênis. sendo a boate Claro, do tênis claro. sempre, E o- marcou. Agora tu falou, né, de fumo, né? Também na época até isso, né? Eventualmente tinha um ou outro aí que a gente falava, puxa um fumo. que era, não, hoje isso Mas é na uma época era coisa proibido que era, o até pessoal tinha um comentar. controle e quando alguém tinha coisa era As a pessoas gente até- sabia uma maconha e tal, As mas eram poucas pessoas, né? Não tinha, na verdade o pessoal bebia. Sim, só bebia. Não, tinha álcool, algumas coisas. mas assim, tinha, e na época, mas digo, a droga da época era eventualmente a maconha. Que Mas hoje, tinha pouca gente aqui sei. também. Tem algum pessoal- Ninguém sabia quem eram.
Só vi. E a bebida Sei. do Miron era o Campari. O Miron era o Campari. O Miron era o É, Campari. eu acho que era Sangalo, que era mais barato, ali de Sangalo. Flores da Cunha. E o uísque era o Coqueland. Coqueland, lá do Coqueland, do Emílio, do Cus, do Emílio. É do Cus, lá de Flores da Cunha. Flores da Cunha. É isso aí, Pelo amor de tu Deus. vê só, né? Sangalo e Coqueland. Mas o Mirão bebia, eu acho que levava a garrafa, porque ele ganhava de alguém, porque o Mirão nunca abriu a mão pra Nunca nada. pagou, né? Não queria nem pagar ingresso, né? Nossa Senhora. Brincadeira. Ficava- Mas, pessoal, vamos tocando aí, porque o papo vai andando e nós temos um horário. Eu lembrei aqui também de um local que, em Gramado, ficou muito conhecido, que era o Banana Power. Banana Nós lá Power. na floresta, acho que Augusto Borgin. Sim. Isso aí. Isso também, né? Era em domingo à tarde, né? Sim. Então tinha, não sei se você lembra alguma história ali, porque aquilo também tinha uma movimentação muito grande, né? O pessoal circulava ali muito e... Eu, na verdade, eu acho que eu porque já- era um horário diferente. Sim. Na realidade, o Banana Power seria uma reunião dançante da época. Que o pessoal fazia à tarde, a minuano. de Era vez uma em quando reunião fazia. dançante de garagem melhorada. Isso, Não, isso. mas era Evoluída. bacana, era bem. Nossa, tinha uma. Eu vou te dizer assim que em termos de decoração, iluminação, era muito avançado. E som claro, também. claro, por isso que eu- sabe, eles. Aí eu falei da reunião dançante porque foi uma evolução. Sim, foi, Eu sei que o equipamento deles era muito sofisticado, a iluminação. Eu sei que é da família. É engraçado que eu não lembro. Benete, né? Não. Não era o Romeu Benete? É o prédio, Não. é mais ou menos ali onde está aquela padaria Sim, ali, a onde- Japão. sim, né? Não, é não, estoque- onde é a estoque- mecânica. Por estoque ali, de mas casa, naquela é. região ali da Isso. mecânica ali. Isso E aí. aí eu lembro que às vezes a senhora lá deixava a gente entrar porque sabia que ia ter consumo, né? Claro. Então, assim, não, vamos deixar os guris entrar porque Sei. eles vão. Eu não lembro desse. Eu lembro do nome, mas eu acho que na época eu já tinha ido embora de Gramado. O Banana Power A danceteria também, E a tinha- danceteria que continuou. E tinha as árvores também. Desculpa eu estar rindo aqui, né? Mas aqui é descontração, né? Nosso amigo Mosquito mandou lembrar do Gildão e do Trica, que eram dois. Ah, mas o Mosquito Isso é em Canela. O Mosquito é um pervertido, isso né? aí. Ele era sócio, o Mosquito. O Gildão, falamos do Banana Power, o Gildão também era dos domingos à tarde. É. Existe até hoje. Ali depois do Rissul em Canela, seguindo aí, ainda tem o. não sei se Salão mudou o nome. Primavera. Isso aí, Salão Primavera. Ah, mas- E o Trica era o Tricolor. Mas esse que tinha era domingo à tarde, que, né? que era domingo à tarde. Eu Então, atrás da tinha igreja, o né? Banana Power, o Gildão, o Trica e eventualmente a Minuano fazia de vez em quando umas reuniãozinhas dançantes. eu fiz som Também, no Minuano a gente também. não pode esquecer, na sexta-noite, durante um período, tinha os bailes na paróquia São José, lá no Salão de Festa da Floresta, a banda do Décio Broilo. O E... Décio Broilo toda Posso falar o sexta-noite. nome do salão? Pode. Era isso o aí. famoso Salão das Virgens. Isso, que era junto com a igreja, né? E o Broilo tinha a característica dele, então, como era pessoal que estudava, saía na sexta-noite, chegava lá, e no outro dia a maioria trabalhava, então ele chegava... Atenção, meu relógio vindo diretamente do 28, 11 horas e 30 minutos. Ele de meia hora, era o meu relógio vindo diretamente do 28, né? O Décio Broglio, uma figura também. Ele, aliás, foi muito importante também questão de som. Ele levava os equipamentos de som nos eventos quando tinha em Gramado, né? O Décio, aliás, a banda dos Irmãos Broglio Foi a primeira Foi, TV ela- colorida, né? participou da Festa da Uva, que foi a primeira transmissão eu colorida não sabia da disso, TV da coisa. brasileira. Não, eu sabia do evento, da TV colorida, mas não sabia que a dos banda Irmãos era... Broglio, Olha, né? que bacana. E então ela desfilou em cima de um caminhão, né? Acho que era caminhão, alegórico. Foi a primeira transmissão a cores da TV brasileira. Então, tu vê que até isso tem um pouco de história em Gramado. Se né? você analisar as coisas hoje, na época eram as coisas, a gente até acha tudo muito engraçado. Pô, mas como é que Sim. você sobreviveu a essas coisas? Sim. Meus filhos às vezes comentavam, como é que vocês conseguiam sobreviver sem um celular, sem um DVD? Não tinha nada na época e a gente sobreviveu e feliz da vida. Não, cara. e a turma, porque nós estamos falando da noite, nós falamos da lancheria do Hortêncio, falamos do Dinda. Tinha a lancheria do Falamos Freitas. do Luiz, assim, o seu Rodolino Freitas. Tinha 2001, depois de um certo período na esquina, o bar do seu Beno Jung.
E aí, então, o que era o que tinha a fazer. Então, a gente circulava, andava aí à noite, né? Quem gostava de um futebol de salão, coisa assim, ainda estava começando ali o ginásio, onde é que é a prefeitura hoje, que antes era atrás da Recreio, uma cancha de asfalto, né? Sem cobertura, sem nada. Então, as opções eram poucas, né? Mas eu acho que era uma forma de diversão e muito familiar também. Muito estava falando antes de começar o programa, comentando a questão de o que se faz à noite. Vamos jogar carta, porque a turma ali, 16, 17, 18 anos, ficava em casa. Eu lembro no sábado à noite. Antes de ter as boates, né? Eu lembro de sábado à noite, não tinha cinema em Gramado, não tinha nada. A gente ia para casa do Feiro e do Fran jogar canastra, cara. Isso aí. É o Feiro. Passar o sábado à noite jogando baralho e ficava até 6 horas da manhã. Uns 3 cinzeiros empilhados de cigarro. O pessoal fumava muito, né? Outra até fica como aliás, era o Tufuma, né? O cigarro, o Hudson com ponteira. Meu pai fumava uma mistura fina. Continental, mistura fina. Lembrando também, né, de outra, num período que a gente teve os Batuca. Os Batucas, o conjunto Batucas que tocavam na Minuano, eventualmente, né? Sim, o Batuca, que era o Marcos Antero, ali, o Márcio, o Kiko Cabelão, isso. Mas o Alexandre, o Careca, que deixava a canicleta dele estacionada lá em casa. O Gabriel Moraes, é o seguinte, frequentei muito Banana Power. E o Beto, não esqueça de lembrar, e é uma boa lembrança mesmo, do Birosca. Lembra? Era aqui o Birosca ficava... O Birosca era aqui em cima no Tomate. Onde é que o Tomate teve depois Não, era do Tomate o Birosca, não era? Sim, pois era ali agora onde é que é agora o Fondido Joaquim. Isso aí. O Birosca também, por um período ali, ele foi junto com o tênis, antes do tênis clube, uma coisa assim. Foi naquele... Mas o Birosca era um bar? Era o bar. Era um bar. Fazer um esquenta para depois ir pro tênis. No tênis também, muito da noite, ali nos anos 80, o pessoal ficava consumindo ali pela frente antes de entrar, entendeu? Para já entrar, como se diz. Teve um período também, ali. Sérgio, não sei se tu lembra, que também o pessoal frequentava muito o bar do Serra Azul. Sim, o pessoal ia ali também fazer o esquenta no bar, que é onde até hoje. Sim. Ali, como teve no Serrano também, uma época fazer isso, mas o pessoal sempre lotava o bar do Serra Azul. Sim, o bar do Serra Azul. Sexta, sábado à noite. Eu recordo que o bar do Serra Azul, eu tenho até hoje, uma hora dessa eu posto no Face, que eu só tenho Face, né? Sei. O bar do Serra Azul tinha um cartão de crédito. Um cartão de crédito que tu consumia e pagava em 45 dias. Então, quer dizer, era bem acessível. Sim. E aí, quando conseguia tuas férias no Festival do Cinema com um cartão de crédito do Serra Azul, era uma alegria, né? Claro, de novo, porque era o pouco do crédito que se conseguia na época, e não tinha essa coisa de cartão de crédito. Não, os atuais. Era uma coisa que devia ser anotada. Facilitava para você consumir, né? Exatamente. Tudo duro, né? Não, exato. Não, também, talvez muitos não lembrem, mas o pessoal da nossa época, com certeza, todos tiveram o período também, as noites nas garagens, né? Pegava aquele... Toca disco a pilha. Sim. As vitrolinhas, né? As vitrolinhas. Então juntava né? a turma ali, né? Nas garagens e tal. Também era muito legal, né? Mas eles faziam domingo à tarde também. Nos períodos de férias. Dos períodos de férias e outras coisas mais. Fazia muito domingo à tarde. Sim. Tinha o Pesado, o Tilinte, o Eio, esse pessoal todo. Eu acho que precisa fazer uns 5, 6 programas para fechar esse ciclo. Pessoal, até já está, o horário está estourando aí, já nos avisaram aqui. Bom, primeiro, antes de encerrar, dizer o seguinte, que a gente gostaria que os amigos que estão assistindo, pessoas que nos acompanhando, que entrem em contato, que nos lembrem de coisas, se ofereçam para vir aqui no programa também, porque o que nós estamos aí é bater papo.
Na verdade, provavelmente esquecemos muita coisa. Nossa, Né? bom. Vamos lembrar, seria no sair tempo. do programa aqui, vamos nos lembrar. Mas o importante é isso, é a gente procurar, assim, de uma forma descontraída, mostrar para o pessoal, e aqui nós temos muita gente que está em Gramado, mas vieram de outras regiões, que não tem nem ideia assim, do que acontecia aqui, porque atualmente nós praticamente não temos, né, boate mais. Não, acabou, né? Eu acho que acabou. Então é muito importante. Então, Miminho, deixar para a tua despedida aí, da tua galera que está acompanhando. É isso aí, eu agradeço o convite, Lu. Fiquei bem contente, né, de fazer parte do programa, bem como estar junto com o Sérgio aqui, que lembrando a gente... dos tempos, né? Com certeza, a gente Isso. teve tempos, assim, magníficos ali no tênis, né. Eu sei que quem frequentou lembra com muito carinho da época e não esquece, né. Foi muito bacana mesmo, né. Eu sei que a gente teria, claro que aqui foi no improviso, né, a gente teria... mais uma hora de programa, se precisasse. Mas foi muito bom. Muito obrigado. Serginho, contigo. Cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu fiquei até um pouquinho emocionado que consegui reviver essa história de novo, relembrar, buscar algumas coisas na memória, porque o dia a dia faz você esquecer isso. Então, eu acho, isso aí é uma coisa que tem... Estar reavivando e mostrando um pouco da história. Tem muita gente que não sabe mesmo o que aconteceu. Eu diria que hoje a grande maioria da população não lembra. Né? Mas a gente sabe que o Ivan Bisol, de São Paulo, não sei se está nos acompanhando hoje, ele mandou uma mensagem a semana passada, depois do programa, disse: olha, eu fechei os olhos e viajei para o Gramado enquanto vocês estavam batendo papo aí. Você viaja no tempo. E seguramente hoje, muita gente, como a Sandra aqui, o Cláudio. Viaja no tempo, né? O Mosquito, todo viaja no tempo, lembra de histórias, coisas boas, coisas ruins, mas na verdade só lembra de coisa boa, né? Não, que a gente dá uma revirada. Esse tipo de coisa faz você revirar o baú, né? Buscar aquelas coisas. Não, é verdade, é verdade. E é muito saudável, porque a gente esquece. Exatamente. Bom, meus amigos, obrigado aí a quem nos acompanhou, dizer que na semana que vem vamos estar aqui, já convidamos o pessoal do Carnaval, convidei hoje o Éder Mapelli, o Gilmar Ram, o Hélio, não consegui falar, o Hélio Sorges, e nós vamos falar um pouco de Carnaval, mesmo que já é depois do Carnaval, mas lembrar também que deve ter muita história, inclusive na própria Recreio, muita história, né? Muito obrigado e até quinta que vem. Boa noite. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua.